Pessoal, agora a gente vai para a última palestra da nossa noite, antes das perguntas, né? O QR Code está aí na tela novamente, sobre um tema que faz parte da rotina de qualquer empresário, que é a tomada de decisão, né? E para falar um pouco sobre essa questão e todos esses cenários que estão envolvidos, né, eu gostaria de convidar o ex-presidente da Associação Comercial de São João da Boa Vista, né, ex-deputado estadual, ex-secretário, chefe da Casa Civil e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Sidney Beraldo. Bom, uma boa noite a todos. Fiquei chocado aqui quando a Dani apresentou aquela geração ZA e eu sou baby não sei o quê. A primeira geração, tem 5 depois da minha. O que eu estou fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Imagine, né, se falou muito aqui sobre a questão da mudança, né? É só olhar, né, nessa apresentação que a Dani fez, para que a gente possa refletir quanta mudança, né, comportamental, né, aconteceram nesse período. O Fábio é o responsável por eu estar aqui. A chamada, né, das palestras que aqui me antecederam foi redefinindo o mercado, decifrando o mercado. Bom, o que o Beraldo... Eu falei, Fábio, mas o que eu vou falar sobre isso, né? Vocês é que são os especialistas, aí a Dani na área de recursos humanos, você, o Geraldo, com toda essa experiência. Mas ele disse, não, eu queria que você falasse um pouco sobre o ambiente político que nós estamos vivendo, o ambiente econômico, não é? E também da sua experiência mesmo como um empresário, né? Temos uma empresa familiar aí há 50 anos, imagine que ela está lá também naquela primeira coluna, quantas crises, né, quantas dificuldades e quantos planos de governo nós passamos, né? Então, realmente, tem aí uma experiência, sem dúvida, acumulada, né? Mas eu vou dizer aqui, uma avaliação técnica, uma avaliação de números, não tenho aqui a pretensão nem de falar de um governo presente, do governo passado, até porque, se a gente for avalizar os números históricos, né, da nossa história, nós vamos ver que os problemas do Brasil começaram no seu descobrimento, né, lá em 1500, a forma como que nós fomos colonizados, 300 anos de escravidão, a vida de D. João, em 1808, que tinha um plano, teve que se alterar todo, né? Então, esses problemas há tempos, né, que permeia aqui na nossa história. Então, realmente, decidir virou um esporte de alto risco, né? Para acrescentar, agora tem a questão de guerras, tarifas, eleições polarizadas, inflação teimosa, os juros, que isso influi muito na decisão de investir no resultado dos seus negócios, né? E hoje nós temos uma taxa de juros que é uma das maiores do mundo. Só perdemos para a Rússia. A Rússia, imagina que a Rússia está em guerra, não é? Tem essa questão da reordenação geopolítica e tarifária, né? Várias mudanças nesse sentido. Mas a pequena e a média empresa não sofre tanto com isso. Sofre porque nós fazemos parte de uma cadeia, né? E quando temos problema na ponta de uma cadeia de exportação, afeta, né, toda a economia. A polarização... hoje nós temos uma discussão rasa, ninguém se discute, aprofunda ou faz uma reflexão maior sobre os verdadeiros problemas e a sua origem, né?
Então, isso traz dificuldade, aquilo que nós já falamos, os juros que consomem o resultado, imagina 14,5% de juros, né, se tem uma empresa que está lá, que tem uma dívida, ela precisa ter um resultado de 3%, 4%, 5% do seu resultado final só para pagar juros. Então, uma dificuldade enorme. E aí eu quero entrar um pouco rapidamente, né, na questão desse ambiente político. Quando até o Fábio me convidou, eu disse, mas para falar do ambiente político, para falar do ambiente econômico, né, isso influi numa decisão de um investimento? Influi. Influi, mas eu queria dizer, influi, mas não é tão determinante. Até porque nós, ao longo da nossa história, você tem tantos planos, tantos problemas e mudanças políticas, de direita, de esquerda, de centro, e muitos problemas continuam, né? E, muitas vezes, dentro de uma crise, de uma dificuldade, surgem oportunidades, né? Surgem oportunidades, então a gente tem que ficar atento. Então, existe problema político? Existe. O ambiente econômico é difícil? É difícil, principalmente por questão de juros, a questão dessa polarização, mas eu queria passar aqui uma mensagem para vocês. É importante? Tem que ser levado em conta? Lógico que tem, mas ela não é determinante mesmo. Podemos ter oportunidades surgindo, aquele que já tem o seu negócio ou aquele que quer ampliar o seu negócio. O ambiente político, eu gostaria de falar 2 pontos aqui, né, que é o ambiente de governança e o ambiente da economia, principalmente do momento, né, que nós estamos vivendo. Aí nós temos uma polarização de direita e esquerda, que domina o debate. Qual que é o prejuízo disso? Nós não temos, né, um plano, um programa, né, de Estado, né? Nós temos um programa daquele presidente que está de plantão e que age, muitas vezes, dentro do seu orçamento, olhando a próxima eleição, e não temos um programa, né, realmente de longo prazo. E isso, sem dúvida, traz dificuldade, porque uma das grandes que você tem que se desenvolver ao definir um investimento é fazer um planejamento. E estas modificações acabam, naturalmente, prejudicando a possibilidade de fazer um programa de Estado, né? Aqui eu também queria fazer uma afirmação que eu acho que é de conhecimento de todos, é a questão da governança, né? Imagina uma empresa que não tem um rumo, ou não tem um sistema de governança, e que tem muita gente que dá palpite, né? Seja do executivo, do judiciário, do legislativo, e você cria um ambiente tão difícil e complicado para tomar as decisões, que muitas vezes elas não acontecem, ou quando acontece de uma forma equivocada, e acaba trazendo, sem dúvida, prejuízo. Então, hoje, por exemplo, nós temos no Congresso o chamado Centrão. Então, muitas vezes você vota num candidato, mas o poder está lá no Poder Legislativo. Você tem meia dúzia de partidos, que, independente da questão ideológica, porque ele uma hora tende para a direita, outra hora tende para a esquerda, mas, com isso, tem-se uma dificuldade enorme. Outra coisa surpreendente, que traz uma dificuldade enorme para essa chamada governança, e você não tendo uma boa governança, não tem como ter um plano, né, de Estado. Nós temos 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. É uma pergunta: será que existe 30 formas
diferentes de governar, existem 30 ideologias diferentes, precisamos ter 30 partidos. Nós temos na Câmara Federal, hoje, 21 partidos representados. E aí, fora a questão do Centrão, fora a questão da frente do agronegócio, frente, bancada da bala, bancada dos evangélicos. Então, você tem além da questão partidária, além do Centrão, você tem essas frentes, né, que trazem assim, muita dificuldade, e aí a questão que eu falo da governança. 30 registrados, mas nós temos no Congresso 21 partidos representados. Então, qualquer presidente, não é, que senta na cadeira lá de presidente, ele tem que formar uma maioria para garantir uma governança, para garantir a governabilidade. Aí, o que tem acontecido aqui no Brasil, diferente de outros países, naturalmente, é necessário se fazer uma aliança. A maioria dos países europeus hoje tem uma aliança, um partido sozinho não consegue a maioria para governar. Mas esta negociação, né, esta adesão ao governo se dá de uma forma programática, em cima de um programa. Né? Eu vou adaptar o meu programa e vou ceder ao outro partido a questões, né, para que a gente possa implementar e fazer aí uma cogestão. Mas o que acontece aqui? Qual é a nossa realidade, né, com este mundo de partido? Quer dizer, não tem uma discussão desse nível. É fisiologismo puro. Então, para formar uma maioria, se tem 21 partidos, para formar uma maioria, tem que fazer uma aliança com 15 partidos, com 16 partidos, e esta aliança se dá através do quê? De ministérios. Então, dá um ministério para um, ministério para o outro, ministério para o outro, e que programa de governo, não é, vai ser tocado com esta pulverização, não é, e este fisiologismo que acaba acontecendo, o toma lá e dá cá. Eu estou dizendo isso porque isso prejudica a economia, prejudica a tomada de decisão e prejudica todos nós. Né? Agora, não vamos ficar só nessa dificuldade que se tem de governança. Gente, isso é muito sério. Nós estamos caminhando por um modelo de descrédito das instituições tão grande, não é, seja judiciário, executivo, legislativo, que pode contaminar até a própria democracia. Nós estamos colocando em risco um processo democrático, não é, de representação que nós vivemos hoje. E essa questão da governança que nós olhamos lá de cima, ela reflete no nosso dia a dia. Não é? Então, a questão da reforma política, que não está no debate, e ninguém mais fala sobre isso, nós já discutimos isso, a necessidade de 20 anos atrás, há 20 anos atrás, se pensar e aprovar alguma coisa nesse sentido, fidelidade partidária. Fidelidade partidária. Não é possível o deputado é eleito por um partido, depois muda durante o seu mandato, 2, 3 vezes de partido, e vai de acordo com o interesse, é uma negociação que muitas vezes acontece com base nos recursos do fundo partidário. Né? Então, é preciso que tenha o mandato, deve ser do partido. Então, você vota num partido de centro, num partido de esquerda, o mandato daquele deputado é do partido. Se ele for mudar de partido durante o mandato, ele perde. Né? Com isso, você garante uma representação mais... Porque a pergunta que se faz aqui, né, nós estamos satisfeitos com a representação que nós temos, né, hoje? Essa é a pergunta. Aí a questão da cláusula de barreira, para reduzir o número de partidos, como é que se faz isso?
Não precisa ser contra, pode ter 30, 40, 50 partidos. O problema é aquele que tem representação na Câmara, que tem um percentual de voto espalhado pelo país, ele pode, sim, virar um partido. Agora, se não tem isso, então a cláusula de barreira, que foi aprovada lá atrás, mas, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que era inconstitucional, e nós perdemos o bonde. Aqui é uma coisa assim, bastante particular, porque tem outras opções, mas eu sempre defendi que nós teríamos que ter o voto distrital misto, quer dizer, você tem o seu distrito, você escolhe o seu representante daquele distrito. Por que isso? Porque aí a gente acompanha a posição daquele representante, de que lado que ele está, como que ele votou, se tem coerência, se não tem coerência, se ele comprou um carro novo que está fora da receita do que ele ganha, você fala, o que é isso? Esse patrimônio está aumentando, você fica mais, o eleitor acompanha e fiscaliza mais. Uma outra pergunta, em discussões e palestras que eu fiz, perguntava, você lembra no deputado que você votou? Hoje eu não sei, porque já faz algum tempo. 10%, 15% lembrava do parlamentar, e o parlamento hoje tem uma importância gigante, porque as coisas acabam acontecendo lá. E por último, aqui nesse quadro, que eu falo da reforma política, fidelidade partidária, cláusula de barreira, voto distrital misto, porque você pode ter o seu partido, então você vota duas vezes, você vota na legenda e vota no representante da sua região, que aquela eleição passa a ser, deixa de ser proporcional, passa a ser majoritária, e você vai ter muito mais condições de acompanhar o posicionamento lá do seu parlamentar. E outra coisa que eu vivi de perto isso, nós temos os recursos hoje de fundo partidário, porque teve a corrupção, o Caixa 2, aquele mensalão, aí veio lá a solução de que deveríamos impedir a doação, a contribuição de empresas, e passar a ser o poder público, o dinheiro público financiar. Então, nós temos lá o fundo partidário, 6,5 bilhões. E o fundo eleitoral, o governo mandou para o Congresso 1 bilhão, o Congresso aumentou para 3, e entrou 3,900, passou para 4 bilhões e 900, retirando recursos de programas sociais. Rapidamente, agora, do ambiente econômico, também as vulnerabilidades que pesam no seu balanço. Nós temos uma dívida pública de 78,7% do PIB. Isso é problema? Pode ser e pode não ser. O Geraldo, meu parceiro, disse, olha, mas o Japão tem 200% de dívida. Mas lá o juro é negativo. Aqui a taxa de juros, Geraldo, é 14,5%. Nós temos 10 trilhões de dívida. Então, quando você não gasta mais do que arrecada, você precisa pegar dinheiro emprestado. E isso tem aumentado, olha só. Isso aqui é o Banco Central do Brasil. 1 trilhão de juros. Você sabe que eu vou repetir. 1 trilhão em 2025 de juros. Vocês sabem quanto é o orçamento da saúde? 271 bi. O orçamento da educação, 234 bi. A soma dos dois orçamentos dá metade do pagamento de juros. Então, é isso que... E justifica... Isso aqui ainda...
Aí você tem um déficit nominal, né, que é a soma do que você gastou mais os juros, de 1 bis é 0,6, porque isso aqui é o déficit primário, né, que nós temos. Além aqui de um déficit na Previdência de 317 bi, né, que também, isso aí está crescente, né. Eu sei que tem gente aposentado que não vai gostar do que eu falei, mas não pode mais aposentar com 50 anos, né, gente? Que vai viver, não é muitas vezes o trabalhador e tal, não. Você tem muitas carreiras públicas que aposenta com 50, 52, sabe? Vai viver mais depois de aposentado do que o período que contribuiu, né? Então, e de onde saem esses recursos? Sai dos impostos que nós pagamos. Aí eu vou reunir aqui com o provedor da Santa Casa, desesperado, não consegue pagar a conta, está estourado, não chega no final do ano com recurso para pagar o 13º para os funcionários. Aí você soma tudo isso, dá 4 bilhões. Se tivesse 4 bilhões a mais aqui, né, o problema das 300 e poucas santas casas que nós temos em São Paulo estaria resolvido. Mas aí nós não temos dinheiro para isso, mas gastamos 1 trilhão com juros, né? E está aumentando a dívida. O problema não é o percentual da dívida e não é a questão do déficit. O problema é a qualidade do gasto, né? É a qualidade. Você tem países que convivem, não é, com um percentual maior e tem déficit. Quando você tem um déficit e gasta mais do que se arrecada, se você gastar com isso, com uma infraestrutura, né, a reforma dos portos, estrada, você tem um ganho, né, de produtividade, porque você melhorou o seu ambiente. Aí sim, você pode até... E é um gasto pontual, né? Não vou fazer uma reestruturação, como o Geraldo diz, rever os processos do porto, baratear os nossos gastos, transformar no agronegócio, por exemplo, que você tem uma grande produtividade até na porteira ali. Daí para fora o caminhão está num buraco, não sei se você deve ter visto isso, encrava e não tem estrada e tal, isso encarece. Por quê? Porque o dinheiro é mal gasto, não tem prioridade. Deixa eu correr aqui, Fábio, porque senão eu fico falando muito aqui, né? Próximo. Bom, aqui já falei, 14,5%, você tem quase 10% de juros reais. Isso é insano. Não tem o que explica isso. Um Banco Central manter esse nível, e aí está em função de guerra, isso ou aquilo, está dizendo que já não vai mais reduzir os 12%, que seria até o final do ano. Isso é matador, né, porque é isso que contribui para o aumento da dívida, né? Então, tem essa economia um pouco de Frankenstein, porque o Banco Central tem uma política, o governo tem outra política, e aí esse bate-cabeça, quem perde somos nós. Vamos em frente. Outra coisa também que chama atenção, a carga tributária brasileira é 32,4%. Ela fica na média dos países da OCDE, 34%. O problema não está aqui, né? Embora vamos reconhecer que muitas vezes isso é mal gasto, né? Mas desse percentual, 21,6% fica na União, 8,38% fica no Estado e 2,42% fica no município. Ora, aonde que as políticas públicas são desenvolvidas? Aonde que tem pressão para a educação? Aonde que tem pressão para a saúde? Aonde que tem a pressão para manter a segurança? É no município, as pessoas moram no município, já dizia o glorioso Franco Montoro. E aí como é que pode deixar, não é, 21% dos 32,4% fica na União? Não é? Então, você tem uma centralização. O dinheiro que você arrecada dos impostos vão lá para Brasília e depois volta. Isso tem custo, né? Tem custo. O Banco Mundial já fez conta de que
De cada 10 que vai, só 6 volta, porque 4 custa para ir para lá, para ir para cá, e a gente sabe, né, que tem outras cocitas mais que acontecem nessa trajetória. Né? Junta incompetência com corrupção, você já viu o que dá. Né? É redecifrando o mercado. É redecifrando o mercado. Então, também não quero só falar dos problemas, né? Tem jeito, lógico que tem jeito. Reforma administrativa, para os 3 poderes, mas não é a reforma administrativa tirando benefícios ou prejudicando, não. É ter uma reforma para ter um Estado mais eficiente, né? Que possa entregar mais com baixo custo. É possível? O Geraldo deu uma lição aqui na questão de digital, do governo digital. Nós estamos num governo que a máquina é analógica ainda, e muito analógica. Né? Então, tem que fazer uma revisão de processo, tem que fazer essa transformação do Estado digital, porque ele sabe fazer, o Estado. A Receita Federal, para arrecadar, hoje estão fazendo até a sua declaração de imposto de renda, você recebe pronto lá, e tem tudo, eles acompanham. Como é que você cai na malha fina, tem um pagou, o outro não recebeu. A Receita funciona, barbaridade. Por que não vamos ter esse sistema e digitalizar o sistema da saúde, para que a população tenha realmente uma condição melhor, ter lá um cartão que possa saber todo o histórico, não é, da saúde, das suas necessidades? É possível? É possível. E tem que fazer nos 3 poderes, porque eu conheço um pouco profundamente, profundamente é bom, o que acontece. Não é só no Executivo que nós temos problema, nós temos muito problema no Legislativo. Quando se fala de reforma de ajuste fiscal, né, precisamos gastar menos e tal. A primeira coisa que vem é tirar o aumento do salário mínimo. Então, vamos tirar, poxa, mas é por aí que nós vamos começar a fazer o ajuste, tirar o salário mínimo, ou vamos cortar recursos? Tem que começar nós temos um parlamento mais caro do mundo, vocês sabiam? Um dos mais caros do mundo. Não é? O orçamento do Senado é 6 bi, o orçamento da Câmara Federal é 8 bilhões. Né? Um deputado tem 30 assessores. Fala, poxa, mas o Beraldo foi deputado e tal, mas eu sempre fiquei indignado com isso. E agora estou aposentado, posso falar até mais, né, do que a gente viveu e passou por essa experiência. Então, quando se fala em ajuste, não pode começar querendo fazer o ajuste pelo quem ganha, o aposentado que ganha salário mínimo e tal. Tem muita coisa para se fazer. Quando eu falo que é o parlamento mais caro do mundo, começa pelo Senado e termina na Câmara Municipal. Aliás, por sinal, faço um exemplo. A nossa Câmara Municipal daqui é uma das mais econômicas, que a gente tem no Estado. Então, vamos fazer uma ressalva. Mas tem município com 50 mil habitantes, né, que é a metade de São João da Boa Vista, e cada vereador tem um carro, e tem 10 assessores. Isso aqui, no Estado de São Paulo. Então, estou falando de reforma. Quando se fala em reforma, em ajuste, né, tem muita coisa para se fazer antes de chegar lá. A reforma da Previdência, eu falei, a reforma tributária, não a reforma em si, que ela foi aprovada, mas tem uma regulamentação que pode trazer aumento de imposto. Então, nós temos que ficar muito atentos. E a outra questão é como é que é aqui, Fábio? É a renúncia fiscal. O governo federal tem 600 bilhões de renúncia fiscal. E isso não tem transparência. A gente não sabe direito. É lógico, tem uma que é do Simples, né? O Simples Nacional tem um sistema próprio e tem renúncia fiscal. Tudo bem, é para beneficiar o pequeno e médio, para induzir o crescimento, para gerar emprego, eu acho que até aí tudo bem. Mas tem muitos que têm o benefício fiscal, está lá, o CNPJ. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o orçamento é de 300 e poucos bilhões,
nós temos uma renúncia fiscal de 53 bilhões. O mais que a gente fica indignado é que não tem transparência. E quando o tribunal começou a mexer com isso e tal, e verificar, descobriu lá, né, que tem lá o Sidney da vida da Ultrafarma, mais não sei o que lá e tal, não é? Porque que tinha um sistema de liberação de ICMS através de pagamento de propina. Então, precisa dar transparência. Aonde que está indo 600 bilhões, né, 5% do PIB em renúncia fiscal? Vamos caminhando para terminar aqui a nossa fala, mas o Brasil tem muita coisa boa. Nós temos aqui o PIX, que está incomodando lá o nosso presidente dos Estados Unidos, 80 bilhões de movimentação de PIX. Temos aqui energia limpa, quase 90% da nossa produção é energia limpa. Somos o maior produtor de soja, de café, de suco de laranja, de açúcar. Segundo lugar, proteína animal, minério de ferro, celulose e muitos outros destaques. Quer dizer, nós temos aqui hoje o nosso agronegócio bate nos Estados Unidos, né, e em várias plantações, em vários, principalmente nessa área de grãos, né, na área de grãos, nós já passamos os Estados Unidos, e inclusive agora em produção de algodão. O problema é que a gente exporta o container de soja, nós podíamos já exportar isso com um valor agregado aqui, que esse é o grande desafio. Aí, para o empreendedor, né, mesmo dentro desse quadro, eu queria relembrar o que eu disse lá, não é, que tem todo esse quadro, não vim aqui para deixar todo mundo depressivo, não é, por conta desse ambiente, mas o meu pai sempre dizia, quando você tem o problema, é uma oportunidade de corrigir, né, uma possibilidade de melhorar, e nós temos muita condição de, se fizermos a nossa lição de casa, que não é tão difícil, não é, nós podemos melhorar muito. Aqui nós temos um país que tem 213 milhões de habitantes, então tem escala para tudo que se pensar aqui. Tem o Simples Nacional, que é muito importante, porque ele tem um tratamento diferente, tributário, não é? Tem apoio técnico, o SEBRAE, que dá consultoria, tem a capacitação, SENAI, SENAC, não é, que são instituições importantes que podem ajudar muito a uma empresa ou microempresa prosperar. Para encerrar, eu, saindo um pouco da política, entrando na área empresarial, né, de negócios, já que eu queria encerrar aqui falando um pouco dessa experiência, eu sempre tive, para mim, 3 pilares importantes de quem tem o seu negócio ou quer expandir. Né? Primeiro é o mercado. Conheça o mercado antes, porque depois fica difícil. Processo, isso foi dito aqui, e agora com a possibilidade, né, da digitalização, que tem até um outro nome moderno aí, né, Geraldo? Que primeiro você tem que rever o processo, né? Como o Geraldo disse, tem que rever os processos, porque é nesses processos que muitas vezes esconde custos, né, que, uma vez eliminado, vai gerar mais resultado. E o controle, né? Nada, você não tem como prosperar numa empresa, num investimento, num negócio, se não tiver controle. Então, esse é o tripé que eu considero muito importante seguir, né, para aquele que tem o seu negócio ou quer investir ou quer ampliar. Né? Opa. Conselhos práticos aí para encerrar. Né? 5 regras para decidir sobre a instabilidade.
pesquisar o mercado antes de investir, conhecer o concorrente, ticket médio, sazonalidade. E aí eu queria dizer, pela experiência, até os 13 anos que passei no Tribunal de Contas, analisando contas de prefeitura, contas de empresas públicas, contas do Estado, uma coisa que se verificou e que nós não temos essa cultura de planejamento. Né? A gente vai, muitas vezes, na intuição, no achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo e tal. Então, temos que incorporar isso. Sem um bom planejamento, né? E, muitas vezes, é preferível até você demorar um pouco para tomar a decisão, né, do que tomar a decisão rapidamente e pagar o preço depois. Prorroga um pouco a decisão e vá fazer essa pesquisa, planeje o orçamento, receitas, despesas, capital de giro, você tem um juros de 14,5%, você faz, qualquer empreendimento que você for fazer, se não tiver um dinheirinho ali, né, para garantir pelo menos o início desse negócio, é complicado. Né? Tem alguém do Sebrae aqui? Não, né? Mas o Sebrae tem um levantamento que é bem assustador. 60% das empresas não chegam no 5º ano, morrem antes, das micro e pequenas empresas. 60%. Né? 30% no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos, 30%. Não é? E aí a gente vai ver o que é. Não teve planejamento, não tinha um orçamento de receita e despesa, não acompanhava os processos, muitas vezes é questão de gestão, né, séria, e muitas vezes confunde o caixa da empresa com o caixa da família particular. Né? E aí acha que faturamento é resultado, e aí, quando ele descobre que o capital de giro gastou, já foi e tem dificuldade. Então, defina indicadores, que é importante, não tem como, né? Tem que ter um DRE, que é um demonstrativo de resultado, a margem de contribuição que dá lá cada produto, para você fazer a conta, quanto que você tem que vender para poder pagar a conta, a partir daí é lucro. São coisas simples, mas que levam grande parte das micro e pequenas empresas a fecharem o seu negócio antes de 2 anos. Regra de ouro. Essa foi o Fábio, viu, Fábio? Né? Em ambiente instável, sobrevive quem mede, não quem aposta. Né? E, como eu falei aqui da política, eu queria dizer da dificuldade que se tem, política travada, juros altos, tributos e tal, mas ainda se tem muitas oportunidades. Mas, como eu tive grande parte da minha vida vindo da política, né, eu acho que posso me dar o luxo de dar um conselho, né, que a gente muitas vezes sente falta. Nós falamos aqui do poder, né, que se tem hoje num Congresso, num Senado, né, que define muitas da nossa vida. E aqui reformas importantes, né, que precisam ser feitas para criar um ambiente melhor, não só politicamente, como também economicamente, não é tão difícil. Mas nós, eleitores, não podemos encerrar a nossa responsabilidade só no dia do voto. Nós temos que fazer o controle social, né? Nós temos que fazer um acompanhamento. Hoje já tem mecanismos, né, que possibilita a gente acompanhar, porque não pode, numa problema fiscal como nós estamos tendo hoje, você vê a pauta-bomba, que é a chamada pauta-bomba, lá do Congresso, votando 3, 4 medidas que aumentam ainda mais a despesa do Estado, sem ter uma garantia de receita, e isso aqui traz endividamento, que não pode baixar juros, e cada vez mais difícil a gente sobreviver. Então, era isso, gente. Desculpa, né, prolonguei um pouco aqui, e relembro que tem 5 gerações ali na minha frente. Eu não sei se eu vou dormir bem essa noite. Uma boa noite para vocês.
Pessoal, eu queria aproveitar, o Beraldo já está tomando seu lugar, queria convidar nossos demais palestrantes para também tomarem lugar aqui, para a gente começar o nosso debate com algumas perguntas, né, que foram encaminhadas. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todas, já adiantando. As meninas fizeram uma seleção aqui, tivemos um grande volume, né, mas quem quiser encaminhar aí mais alguma pergunta, fique à vontade. Para a gente começar, vou esperar a Dani tomar o lugar dela ali, porque a primeira pergunta que as meninas selecionaram aqui é justamente para a Dani. Dani, uma comerciante mandou aqui, preciso contratar uma pessoa para um e-commerce, para fazer, imagino, a gestão de um e-commerce. Seria interessante, então, contratar uma pessoa da geração Z para um trabalho de meio período, por conta da liberdade de horário e flexibilidade? Ô, gente, que pergunta boa, né? Eu diria que assim, não necessariamente precisa contratar a geração Z, não. O que acontece é que a gente tem uma maior quantidade de pessoas hoje no mundo posicionada nessa geração, quando a gente pensa em força de trabalho ativa, porque se a gente pensar em população total, quem está dominando o mundo são os profissionais mais maduros, tá, gente? Eu diria que assim, não necessariamente contrate olhando para essa nova geração, mas se você trouxer para esse processo uma pessoa que esteja na faixa de 14 a 29 anos, o teu desafio vai ser entender se o teu negócio consegue entregar para essa pessoa aquilo que ela valoriza, e essa pessoa do outro lado, ela vai analisar se ela vai encontrar no teu negócio aquilo que ela está buscando. E obrigada pela oportunidade da pergunta, porque eu vim com esse tema, né, de como atrair, contratar e engajar especialmente a nova geração, mas que a gente saia daqui hoje com a certeza de que essa geração mais madura, e aí o Sidney brincou que você tem 5 antes de você, né, Sidney? E a gente falou assim, mas sabe de uma coisa, isso não é motivo de preocupação, não. Isso é um privilégio, não é um privilégio, gente? Assim como os profissionais mais maduros, eles trazem a experiência, eles trazem a vivência, eles trazem esse jogo de que falta na nova geração. Então, gente, a gente, na hora de contratar, muitas vezes a gente busca pela idade, mas aí escutem uma pessoa que viveu, passou pela vida contratando pessoas, escutem uma pessoa que estuda cuidadosamente o comportamento humano, sobre contratação, produtividade, performance. Não é sobre idade, é sobre mentalidade. Obrigada, viu? Ô, Fábio, e até completando um pouco a pergunta que foi feita para a Dani, como que o pequeno empresário pode competir com um marketplace, né, um grande varejista, né, utilizando a experiência do cliente como um diferencial competitivo? Olha, é uma pergunta excelente, porque se a gente pensar do ponto de vista financeiro, não dá, né? Não tem como. Os recursos de uma grande corporação, de um marketplace, são infinitamente maiores do que de um pequeno empresário. Porém, ele tem algumas vantagens, né? Primeiro, como a gente falou, agilidade. E hoje, o Geraldo comentou um pouco sobre isso. Como nunca antes, a gente tem, hoje, como pequeno empresário, acesso a ferramentas que antes só eram acessíveis por grandes corporações, que gastavam milhões, eventualmente, em aplicações. Vou até dar um exemplo interessante que a gente está passando na própria Lume. Com a inteligência artificial, a gente recentemente foi na São Paulo Innovation Week, foi apresentado um mundo completamente novo e cheio de possibilidades. A gente iria contratar, pagando alguns milhares de reais para fazer uma plataforma para a gente fazer diagnóstico empresarial e tal, e a gente falou, vamos tentar fazer com o IA? A gente fez, a Mariana aqui, ela fez em 2 horas um protótipo. Em 2 horas, a custo zero. Então, assim, isso dá uma possibilidade para os pequenos empresários a fazerem o que eles imaginarem, né? Então, e algumas vantagens eles continuam tendo, a velocidade de implementação. E eu acho também, tem um ponto que eu acredito que não vai ser... Com essa questão de multicanais, você vai ter também a possibilidade de jogar a favor
usando as próprias plataformas a seu favor, né? Você tem que estar nas plataformas, muitas vezes, também, dependendo do setor que você tem. Então, acho que é por aí. Você não... se você não pode vencê-los, junte-se a eles em alguns aspectos, né? Então, acho que é por aí. O Geraldo, a gente tem até uma pergunta aqui, na linha do que você estava falando, das revoluções tecnológicas da história, né? Pergunta até com um enunciado bem grande aqui, né? As grandes revoluções tecnológicas causaram disrupções e substituíram profissões, mas, no longo prazo, elevaram produtividade e ampliaram o acesso a bens e serviços, né? E melhoraram a qualidade também de vida da população. O senhor acredita que a revolução da inteligência artificial seguirá um caminho diferente, ou que ocorrerá apenas uma transição de carreiras como nas revoluções anteriores? Então, que a inteligência artificial, ela vai, na realidade, ela vai criar mais postos do que nós temos hoje, do que nós perderemos. Essa é a posição. A dificuldade é a competência dessas pessoas que estão trabalhando, se elas vão estar preparadas para assumir esses novos postos. Essa que é a grande dificuldade. É como aconteceu, por exemplo, se a gente vê na história a questão do êxodo rural. Você teve uma multidão de pessoas que foram tiradas da agricultura, né, e colocadas nos grandes centros, sem qualquer preparo para assumir as novas funções e empregos que tinham lá, e foram inchar a periferia das grandes cidades, porque não estavam preparados para aquilo. Então, eu imagino que nós temos um grande desafio, que é preparar as pessoas para essas novas funções, essas novas coisas que dependem de competências, de novas competências, que essas pessoas que estão perdendo o emprego por trabalho repetitivo, elas não estariam preparadas para assumir essas funções que exigem um preparo maior. Então, é esse que é o desafio que acho que a área educacional também pode ajudar muito nisso, né, de a gente fazer esse preparo dessas pessoas para assumir as novas funções. Pessoal, aqui tem uma pergunta direcionada ao Beraldo, mas eu acho que seria interessante também que todos pudessem respondê-la, e começando pelo Beraldo, uma pergunta bastante polêmica, falando fim da jornada 6x1. Com a aprovação da jornada, eventual aprovação da jornada 5x2, na opinião de vocês, qual o impacto para as empresas e a mão de obra? Bem, eu penso que essa redução de carga, não é, ela já ocorreu em outros países e, uma hora ou outra, ela ia chegar aqui. Eu acho que existe uma tendência, não é, mundial, em que se busca a questão da qualidade de vida, a questão de saúde mesmo. Então, eu acho que não temos como fugir disso, né? Isso vai acontecer, as empresas têm que procurar se adequar a esta... Existem estudos, inclusive, que essa redução de você ter 2 dias de descanso vai gerar mais produtividade, não é? Estudos nesse sentido também. Qual que é o problema que eu vejo? A falta de um debate mais profundo para entender o impacto e a repercussão que isso tem, porque, naturalmente, você tem, já foi feito vários cálculos nesse sentido, você vai ter mais ou menos 8% de aumento na folha, não é? E num momento de dificuldade de você repassar isso, num momento que você tem, por um outro lado, que controlar a inflação até para poder gerar uma redução, gerar um ambiente para a redução de juros, não é? Então, e uma implementação dessa assim rápida, sem um tempo de adaptação e tal, é uma coisa, eu acho isso muito ruim, sabe? Está me parecendo assim mais eleitoral, né, do que qualquer coisa. Então, eu diria, acho que vai acontecer. Esse é um caminho, acho que existem vantagens, mas a forma com que isso está sendo feito, né, e a falta de discussão
de como você fazer dar um tempo para isso entrar em vigor, fazer calibrar, né, um pouco. Eu acho que, nesse momento, acaba trazendo muita dificuldade para um grande número de empresas, porque tem um outro fator ainda, que, no momento, se você decidir que precisa manter o seu comércio, o seu negócio funcionando, e que você vai precisar de 10% a mais de mão de obra, porque vai reduzir de 44 para 40. Aí a pergunta é o seguinte: aonde está essa mão de obra? Não é? Porque nós temos uma dificuldade enorme hoje de contratar. Não é? E, muitas vezes, e a Dani falou, hoje uma complexidade danada, a mudança, né, que aconteceu nessa área. Então, resumindo, acho que isso vai acontecer, eu sou favorável, mas não da forma com que está sendo feita, porque hoje você tem uma questão inflacionária, que isso vai gerar custo. Mas o empresário vai absorver e tal. Não, vai absorver aquilo que der, o que não der vai subir preço. Né? E a outra dificuldade é aonde estão esses 10% para a gente contratar e colocar no lugar dessa redução. Eu, pelo menos, sinto lá na fábrica que a gente não consegue, não tem mão de obra disponível para isso. Matheus, assim, eu vejo, né, que é uma mudança multifatorial, a gente olha por várias perspectivas. Estou com o Beraldo quando ele diz que, olha, merecemos um debate mais aprofundado sobre isso, mas, por exemplo, quando você olha no aspecto social, eu vou falar muito pensando na mãe, tá, gente? Então, por exemplo, tem uma estatística que diz que a cada 10 mulheres, né, que estão no mercado de trabalho, 6 que se tornam mães não voltam para o trabalho, porque realmente não dá conta mesmo, né? A principal carreira se torna a carreira de ser mãe. Então, a gente sabe que tem um aspecto social, só que, quando eu pego esse recorte, trago para um contexto Brasil, eu fico pensando sempre, né, que o que a gente precisa garantir dignidade para as pessoas. Eu falo que, quando a gente leva educação para as pessoas, a gente entrega uma coisa muito valiosa, a gente entrega dignidade para as pessoas. E a dignidade, ela começa, gente, pensando em três pontos fundamentais. Para ter dignidade, tem que ter trabalho, tem que ter educação e tem que ter saúde. E a mulher, tá, eu digo isso para vocês enquanto uma selecionadora que fui há muito tempo. A mulher, ela passa por muitos vieses na hora da contratação. Por um lado, a gente olha o ponto positivo. Nossa, que legal, vai facilitar. Por outro lado, eu acredito que talvez essa mudança possa dificultar mais ainda a escolha das mulheres para o mercado de trabalho. Gente, a cada 10 posições de alta liderança, só 2 são ocupadas por mulheres. As mulheres são a minoria na tecnologia, são a minoria na área financeira, são a minoria nas posições de alta liderança. Então, o meu ponto aqui, eu trago essa reflexão para a mulher mãe, e eu sei que, de um lado, a gente ganha, mas o que está em jogo, o que a gente pode perder com uma mudança dessa? E quero reforçar um outro aspecto que o Beraldo também colocou, que é a questão do aumento de preço. Se a gente onera a folha, entendendo que a folha representa praticamente metade de todo o faturamento de uma empresa, se a gente onera a folha, a gente também onera preço. Então, eu vejo que existe uma complexidade muito grande, as discussões ainda estão acontecendo, e também vejo um cunho eleitoral. Sabe, olha, qual o propósito mesmo, qual a intenção de verdade? Eu vejo que existe uma bandeira, queremos ajudar, mas quando a intenção de coração talvez não seja essa. Não sei se eu tenho muito mais a adicionar, mas eu concordo. Eu acho que esse processo ele seria mais suave se você tivesse mais discussão e fosse feito um pouco mais de prazo, principalmente porque, do ponto de vista, até a gente falou muito sobre IA, sobre ganho de produtividade, ganho de eficiência. Isso poderia, em parte, ser absorvido pelo próprio ganho de eficiência que a gente está tendo ao longo desse processo, se ele fosse feito de mais longo prazo. Então, acho que eu concordo com vocês que, no fim das contas, é importante, vai acontecer, mas que poderia ter sido feito de maneira um pouco diferente. Geraldo, quer fazer alguma
Eu concordo, a posição minha praticamente é a que o Beraldo colocou aqui, eu sou favorável à mudança, né, mas eu acho que deveria ter sido uma discussão mais aprofundada e uma análise dos impactos. Eu acho que é isso que faltou, né, Beraldo, nessa discussão. Bom, pessoal, Fábio, a gente tem mais uma pergunta aqui direcionada a você. Você acha que o consumidor está mais racional ou emocional na hora da compra, atualmente? Uma pergunta meio capciosa, porque eu não acredito nem que ele está mais emocional nem mais racional, porque eu acho que evolutivamente a gente mudou pouco nessas últimas décadas. Mas, como o Geraldo trouxe, ele está muito, mas muitíssimo mais informado, né? Então, os vendedores, as empresas, elas têm que estar muito mais preparadas para receber esse cliente dentro da loja. E pensando do ponto de vista hoje de mercado, que você tem não só no físico, mas também no online, grandes corporações disputando essas fatias de mercado, cada vez que um cliente entra na sua loja, você tem que favorecer a conversão. Você não pode perder a chance de fazer aquela conversão, porque senão ele vai fazer essa compra em outro lugar. Então, como que faz isso? A gente falou um pouco sobre isso, né? Diminuindo o atrito da jornada de compra, como o Geraldo falou, entendendo o seu cliente, entendendo a nova jornada de compra dele, a jornada realmente mudou. Então, entendendo como você participa dessa jornada de compra, você consegue favorecer essa conversão dentro da sua loja. E a gente tem conversado bastante, né, Dani, sobre a questão até da conexão. No momento, eu até comentei na rádio isso, durante meus tempos de inteligência de mercado da P&G, a gente fazia muitos estudos de drivers de venda das marcas, e em nenhum dos estudos que eu já vi na minha vida, o driver de preço, por exemplo, era o principal. E eu acredito que nessa migração também, nessa alteração da dinâmica com a IA, com a velocidade, com a super informação, a super acesso à informação que você tem, dentro da loja vai ser um momento de conexão. Então, isso você favorecendo essa conexão humana, o relacionamento, a confiança, é o que vai fazer diferença na hora da decisão de compra da pessoa. Pessoal, temos uma aqui para o Geraldo. Geraldo, como a ascensão das ferramentas de IA está mudando a leitura e a interpretação dos mercados financeiros e corporativos? A inteligência artificial, ela permite o processamento de dados. Então, o nível de acurácia que você tem para tomada de decisão, com essa capacidade dos algoritmos processar uma quantidade grande de informações, isso traz benefício, vamos dizer assim, aumenta a acurácia. E, por outro lado, também você resolve a questão da assimetria da informação para aquele que é o pequeno investidor, que, de certa forma, a falta de informação, às vezes, leva a uma tomada de decisão errônea, então a utilização de IA vai também diminuir a assimetria da informação. Mas isso aí não poderia causar efeito manada para o pequeno investidor? Ele vai seguir só a manada? Porque ele não vai ter uma informação sensível também, né? Não saberia te dizer se esse impacto levaria a esse efeito manada. Eu acredito que não. Bom, seguindo aqui, Dani, tem uma pergunta aqui bastante interessante. Considerando o investimento que toda empresa deve fazer em treinamento, como equilibrar isso com o desafio do imediatismo da nova força de trabalho da geração Z? Olha que pergunta legal, gente. A geração Z está para aprender. Ela valoriza mais desafio do que a questão da estabilidade. Então, a geração Z, ela quer aprender, gente. Ela quer aprender, ela quer se desenvolver. Então, aprender é a foto, se desenvolver é a jornada. Então, por exemplo, se você tem pessoas na sua empresa de 14 a 29 anos dentro dessa geração, de 0 a 10, o que essas pessoas aprenderam de novo essa semana? De 0 a 10, o que você ensinou, alguma coisa que você sabe para essa pessoa. Porque a questão de aprendizado e desenvolvimento para essa geração é essa sensação de se sentir vivos. Então, assim, totalmente importante. E muitas vezes, né, eu já tenho todo esse tempo de Unifiob, mas tive muito tempo de consultoria, gente, em pequena, média, grande empresa, e muitas vezes eu ouvi muito de dono de negócio: Dani, não temos dinheiro para treinar as pessoas. E muitas vezes eu também ouvi assim: mas a gente vai investir tanto em treinamento, e se eles forem embora?
talvez a pergunta seja errada, né? E se eles ficarem? Gente, quando você treina mal, quando você deixa de treinar um funcionário, um colaborador, é como se você treinasse mal 10 outros. Então, quanto mais a pessoa sabe, mais ela amplia a visão de mundo dela e mais ela entrega. E, de novo, a nova geração está orientada para elogio, para aprendizado, me olha como gente, objetivo claro. Enfim, eu quero achar confiança aqui no lugar de trabalho, no sentido da amizade, e eu quero aprender, e eu quero me desenvolver. Se a geração nova, Z, ela entender que ela estacionou, meu Deus do céu, ela já vai embora, mas ela vai embora mais rápido ainda. Pessoal, a gente já está chegando aqui no limite do nosso evento, beirando as 10 horas, né? Então, uma última pergunta para o Beraldo, que também não é uma das perguntas mais simples, mas... Beraldo, o senhor já vivenciou períodos de polarização tão intensos quanto o que estamos vendo hoje, visto que o senhor passou por momentos de grande instabilidade econômica, como o período de hiperinflação, plano real e a própria implantação do plano real. Olhando para toda a sua trajetória, o senhor acredita que a nossa geração, está enxergando os problemas atuais como maiores do que realmente são, ou os desafios de hoje são, de fato, tão preocupantes quanto parecem? Bem, como eu disse, toda a crise, ou mesmo uma dificuldade no ambiente de negócios, sempre tem oportunidades, né, que possam ser aproveitadas. Eu acho que o Brasil, por conta da sua complexidade, do seu tamanho, das diferenças que a gente tem regional, né? Você sustentar um modelo de democracia como nós estamos vivendo, e que é curto, né? Se compararmos aí com a história, nós tivemos poucos momentos assim de democracia mesmo, né? Então, eu acho que o brasileiro está acostumado com isso, e o mundo não vai acabar, né? Sempre teve problemas, e as soluções estão aí. Eu acho que essa sensação de que os problemas são maiores e que tem as dificuldades, porque a polarização sempre teve, né? Nós sempre tivemos, sempre chega lá, você tem no segundo turno, sempre tem, né, essa polarização. O problema não é a polarização, o problema é a forma com que ela está acontecendo, e eu acho que isso muito em função das redes sociais, né, que é uma coisa nova, né, que a gente não tinha. Então, eu acho que isso potencializou, né, essa sensação de que existe só duas soluções, né, e na verdade, não é assim. Mas, apesar de estar naquele primeiro grupo ali, baby, não sei o quê, lá, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil tem muita coisa boa acontecendo. Nós somos um país rico, não é, que tem minerais, somos superavitário em petróleo, e tem agora essas terras raras que isso não podemos entregar, né, como fizemos aí lá atrás. Nós temos que gerar isso que o próprio governo defende, gerar valor agregado, né, e vamos chegar na hora de exportar chip e não só soja, né. Então, eu sou otimista, acho que nós vamos superar esses problemas. Existe um amadurecimento grande, sabe? Eu tenho esse sentimento, principalmente dos jovens, um amadurecimento, e esse debate está enriquecendo pontos de vista que a gente não tinha lá atrás, né? Então, apesar dos meus cabelos brancos, eu sou bastante otimista com relação ao país. Pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do nosso evento. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter vocês aqui nessa noite. Agradecer a CIESP, o Conselho da Mulher Empreendedora, a Lume Consultoria, a Prefeitura que nos cedeu o espaço, né?
e principalmente a todo mundo que nos ouviu até aqui, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. A gente espera que essa noite tenha sido proveitosa, né? Tenha proporcionado algumas reflexões, né? E ideias que possam contribuir para o crescimento dos negócios, né? A gente deseja a todos uma boa noite e muito obrigado mais uma vez por poderem estar conosco hoje.